terceiro ano. E aí, como é que vai? Vamos lá para mais uma aula de português. Isso mesmo. Hoje a nossa aula é de português. 10 de julho de 2020. Coloque aí no livro de vocês, coloquem no caderno sempre a data. Não esqueçam não, tá certo? Porque aí vocês vão saber sempre a sequência das atividades e não vão se perder, não é isso? Coloquem a farda, vão para o cantinho de estudo de vocês que a gente vai começar a nossa aula. E aí, o que é que vocês estão achando das aulas? Tá legal? Tá? Qualquer coisa aí, ó, manda aí opiniões que a gente muda, tá bom? Então, vocês vão pegar aí, ó, o livro de português na página 108. Peguem aí o livro de português de vocês, página 108, e vamos ler um pequeno texto. E vamos também ter uma brincadeira com o texto, brincando com o texto. Depois a gente vai responder algumas questões referente ao texto. E aí, vocês pegaram o livro? Vamos lá? O texto, a gente já vai para a unidade 7 do livro. E o texto é Tônico, o invisível. Tônico, o invisível. Tônico gostava de imaginar coisas diferentes. Como seria ficar invisível? Neste dia, ele ia para a escola preocupado. Não tinha feito a lição e o professor poderia fazer algumas perguntas justo para ele. Ah, dizia baixinho, se eu pudesse ficar invisível. Tônico tratou de sentar no seu lugar bem quietinho. O professor fez a chamada. E quando chegou ao nome de Tônico, o menino respondeu, presente. Mas ninguém ouviu e o professor disse, pena que Tônico não veio. Eu tinha pensado justamente em fazer umas perguntas para ele. Será que ele está doente? Se estiver, tomara que não seja nada grave. Foi assim que Tônico percebeu que estava invisível e seu desejo tinha se realizado. Olha só o que aconteceu com esse menino. Ele queria ficar invisível para ir para a escola e não responder as questões do professor. Vocês é desse jeito também? Querem ficar invisível quando a professora ou o professor vai perguntar alguma coisa? Ah, sim, entendi. Aí a gente vai brincar um pouquinho com esse texto. Olha só. Marque um X na explicação do que aconteceu com Tônico. Olha só. Começou a ouvir melhor? Não podia ser visto? Podia voar? Não podia ver? E aí, gente? Qual foi? Marque o X na explicação do que aconteceu com Tônico. E aí? De acordo com o texto, porque Tônico desejou ficar invisível. E aí, gente? De acordo com o texto, vocês voltam para o texto e vocês vão ver por que ele gostaria de ficar invisível. Hein? Eu acho que é porque ele não fez a lição e não queria mostrar para o professor, não é isso? Porque ele não tinha feito a lição e não queria que o professor fizesse perguntas a eles, porque ele não ia saber responder. Releia este trecho do texto. Ah, dizia baixinho, se eu pudesse ficar invisível. Porque as palavras estão entre aspas. E aí, vocês sabem responder por que essas palavras estão entre aspas? Isso mesmo. Quem respondeu aí? Porque é a voz do personagem, ele mesmo falando para ele. Isso mesmo, ele falou para ele. Então, as pessoas, é como a pessoa não tivesse ouvido, né? Ele estava falando para ele, por isso que está entre aspas, porque o próprio personagem está falando para ele. Vocês acertaram. O que
acontece quando o professor faz a chamada? O que aconteceu quando o professor fez a chamada? Isso! Aconteceu que ele não respondeu. Ele respondeu, mas ninguém ouviu a resposta dele. Então, o professor achou o quê? Que ele estava doente, mas que ele ficasse melhor logo, não foi? Muito bem. Vocês, depois de fazer essas pequenas responder, ainda tem na página 110, ainda tem as perguntas, viu, gente? Vamos lá para 110? 5. O que o professor pensou quando não ouviu o tônico responder a chamada? E aí, ele pensou que ele estivesse doente. Isso mesmo. E você já desejou ficar invisível? E aí, você já desejaram ficar invisível? Contem aí pra mim, coloquem tudo aqui e contem aí, tá? Porque você é correto, para você aí, é correto querer se tornar invisível por não ter feito a lição de casa? E aí, gente? Eu acho que não é correto. Eu acho que não. Vocês têm que dizer o que é que vocês acham, tá? Se é correto querer se tornar invisível para porque não fez a lição de casa. Então, não é correto. Olha só o autor aí desse texto. É Gianni Rodari. O autor do texto que você leu na página 108, Gianni Rodari, nasceu na Itália em 1920 e morreu no mesmo país em 1980. Rodari escreveu sobre política para jornais italianos e publicou numerosos livros para crianças. Mas também eu quero outra coisa de vocês. Vocês vão reescrever esse texto no caderno de vocês, isso mesmo. Coloquem Céu Azul Colégio de Curso, a data de hoje, 10 de julho de 2020, e vocês vão reescrever esse texto no caderno de vocês como se fosse vocês. Isso mesmo, vocês vão entrar no personagem de tônico como se fosse vocês querendo ficar invisível. Então, vocês vão reescrever ele todo no caderno, do mesmo jeito que tá aí, só que vocês vão mudar o nome. Vão botar o nome de vocês. Isso mesmo, vocês vão colocar: Tônico gostava de imaginar coisas diferentes. Maria gostava de imaginar coisas diferentes. Então, cada um aí vai colocar o próprio nome no texto e vai deixar o texto com a cara de vocês. Isso mesmo, é como se fossem vocês no texto. Vamos fazer isso? Eu estou esperando aí o texto de vocês. Tirem a fotinha, mandem para mim eu ver aí como é que vocês fizeram o texto com o nome de vocês. E qualquer coisa aí, ó, podem mandar mensagem que a professora aqui tira a dúvida, tá bom? Tchau e até a nossa próxima aula. E bom final de semana. A gente já está na sexta-feira. Hoje é o último dia de aula online que a gente vai ter. Então, a próxima semana a gente vem com mais assuntos e muito mais atividades para vocês fazerem aí, tá certo? E logo, logo a gente vai voltar para a escola. Tchau e até a próxima aula.